Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Você crê nisso? Deus é maravilhoso. Hoje pela manhã aqui, nós aprendemos sobre obediência e fé. E eu tenho certeza que Deus operou maravilhas. Porque quando somos obedientes e temos fé, sim, Deus opera maravilhas. E ouvimos do pastor aqui pela manhã que o Senhor nos desse uma visão a seguir. Que a nossa vida tem propósito, irmãos. Eu creio que a nossa vida tem propósitos. Deus tem propósito. Não vivemos ao acaso de qualquer forma. Como vai ser a semana que vai entrar? Não sei. Ela vai acontecer. Não, não é assim não. Deus tem propósitos na minha e na sua vida. Temos, semana a semana aqui no culto da noite, temos falado sobre a carta de Colossenses, ali no capítulo 1. Vai abrindo aí a sua Bíblia. Capítulo 1 de Colossenses. Já estamos terminando essa parte da excelência da pessoa e da obra de Cristo, onde nós estamos trazendo à tona quem é o nosso Deus e o que Ele realiza, ou melhor, o que Ele realizou e continua realizando na nossa vida. E é importante nós conhecermos ao nosso Deus, conhecermos aquele que é o nosso Senhor e Salvador, e eu tenho certeza de que Ele tem coisas grandes e maravilhosas para realizar na minha e na sua vida. Então você que já abriu então, capítulo 1, a partir do versículo 13. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as que são visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tu tens se revelado a nós diariamente. Obrigado porque temos conhecido a vontade, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Obrigado, Deus, porque Tu tens sido um Deus conosco, um Deus que nos acompanha em todos os momentos. E como é bom conhecer e permanecer em conhecer a Ti dia após dia. Deus Pai, nós Te pedimos, Pai, que nessa noite não seja diferente, que Tu possa, Pai, realizar a Tua vontade, falar aos nossos corações. Te pedimos, Pai, que Tu tenha liberdade em nosso meio para fazer conforme a Tua vontade em nossas vidas. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Na semana passada eu coloquei como um título: quem é o seu Deus? Aquela igreja lá em Colossos vivia dificuldades, vivia ataques, e era necessário que Paulo falasse para aquela igreja quem era Cristo. E hoje nós também vivemos alguns desafios e dificuldades, e precisamos ser lembrados de quem é Cristo, todos os dias. A palavra de Deus, ela se revela a cada dia, basta você ler, e as palavras parecem que soltam os olhos, exatamente para que nós não esqueçamos de quem é o nosso Deus. Então, semana passada, rapidamente, só para lembrar você que falamos que Jesus Cristo é Deus.
Isso parece tão óbvio, mas a gente precisa, isso precisa ser uma convicção. Se eu perguntar talvez para você, para que time você torce, vai ter aquele torcedor que é bem, né? Eu torço para tal time, mas não me importo com ele. E tem aquele que é convicto, aquele que, né, veste a camisa, aquele que não perde um jogo, aquele que sofre, aquele que, meu Deus, eu conheço muita gente assim. Mas eu quero te dizer, essa convicção que por vezes nós temos em tantas coisas, nós também precisamos ter essa convicção de quem é o nosso Deus. Então falamos que Jesus Cristo é Deus, né? Falamos que Ele era o primogênito de toda a criação, e entendemos que desde o início Ele estava presente em tudo que foi feito, e tudo foi feito por Ele. E aí a pergunta era, e o que isso impacta o meu dia? O que isso impacta a minha vida? Impacta que quando nós sabemos que o Deus a quem nós servimos é o Criador de todas as coisas, estava desde o princípio, criou tudo certinho, tudo em acordo. Todas as vezes que a ciência descobre algo e se espanta com a perfeição daquilo que descobre, a gente glorifica a Deus porque diz, eles estão espantados com isso, mas foi o meu Deus que criou, e tudo está ordenado direitinho. O cérebro, por exemplo, a cabeça, o cérebro ainda é um universo não muito explorado. O homem está longe de descobrir tudo aquilo que o cérebro pode conter, fazer, mas eu sei de alguém que conhece tudo certinho, e esse é o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Então, Eduardo, o que isso muda no meu dia a dia? Eu falei na semana passada que saber que Deus é o Criador de todas as coisas e detém todo o poder, toda a sabedoria, tudo sobre o controle, muda a nossa caminhada, nos traz fé na nossa caminhada, nos dá coragem na nossa caminhada, porque não estamos caminhando sozinhos. Você crê nisso? Você crê que você não caminha sozinho? A jornada cristã, ela, como diz muitas vezes o pastor, ela não é uma maratona. Ou melhor, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela, por vezes, é uma maratona. Ela não é uma coisa que começa e termina rápido. É uma coisa que é um passo de cada vez. Mas sabe o que é muito bom saber? Que nesse passo de cada vez, você não está sozinho. Ele está junto com a gente. Eu já falei em outra oportunidade que eu participei de uma corrida e eu não estava me sentindo um corredor profissional. Eu não estava nem conseguindo chegar no final, gente, a verdade é essa. Mas tinha gente dando água no caminho, tinha gente tirando foto. Olha, você quer tá com a estima baixa, assim, quer dar uma corrida? Participa de uma corrida dessa. Você se sente, né? Ganha um número no peito, ganha um sensor no tênis, aí você já começa. A perna que doía, pegou o sensor, já não está doendo mais, porque você já se sentiu, né, melhor. E aí você começa a correr. Olha, gente, é uma experiência. Mas o que eu quero dizer é que tinham pessoas que ficavam dando aquela água ali, tipo assim, incentivando, vamos embora. Eu tinha uma pessoa correndo comigo que eu acho que ele, em algum momento, quando eu fiquei inconsciente, eu acho que ele me botou até nas costas. Brincadeiras à parte, sabe aquela pessoa, e eu vou te dizer, isso me faz lembrar uma coisa que eu preciso falar para você agora. Na nossa jornada cristã, a gente precisa de parceiros de jornada. Porque haverá o tempo, ele falava para mim assim, só não para, continua. Não dá para correr, caminha. Gente, caminhar estava difícil. E aí, caminha, continua caminhando, não desiste, não para, vamos embora. Aí ele ficava assim, tá vendo lá? Tá vendo aquele pórtico lá? É ali que você vai chegar. Eu olhava assim, gente, parecia, sabe aqueles filmes que tu vê o negócio se distanciando? Mas ele o tempo todo falava para mim, e aí, já dá para a gente continuar a dar uma corridinha? Vamos embora, falta pouco, Eduardo, falta pouco. O que isso traz para a gente? Primeiro que na nossa jornada, a fé na nossa jornada, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus que habita em você vai te ajudar a perseverar nesse caminho. Então não desanime. Ter um parceiro na jornada é muito importante, porque vai dizer, está caído, vamos embora, levanta, eu vou contigo. Não está conseguindo orar, eu vou orar contigo. Então pense nisso, né? Não estava escrito aqui, mas me veio agora aqui, eu estou falando a você, guarde isso no coração, tenha parceiros nessa jornada, porque haverão momentos em que você vai querer parar, mas essa pessoa não vai deixar você parar, e alguém maior também não vai deixar, que é o Espírito Santo de Deus. E também lembrei que saber que o nosso Deus é poderoso também nos demonstra um propósito para perseverar no caminho. Não viva sem propósito.
Busque em Deus, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida. E também uma esperança para o futuro. Falamos disso na semana passada. Não vivemos assim, eu não sei, a média é viver 80 anos, eu vou viver os 80 anos. Não! Viva aqui, viva bem na presença do Senhor, mas com esperança no seu futuro, de que Deus vai realizar grandes coisas, e uma esperança maior, que é a volta do Senhor, a vida eterna, que nós vamos estar com Ele, amém? E eu quero, nesse dia de hoje, falar a partir do versículo 18. Nessa noite, vamos pensar na relação de Cristo com a sua igreja, eu e você. Não com a igreja prédio, mas com a igreja eu e você. Ele começa dizendo no versículo 18 que Ele, Cristo, é o cabeça do corpo, que é a igreja. É interessante, a Cláudia estava aqui ministrando louvor, e ela, quando falou da graça, ela falou que o Senhor desvendou os nossos olhos, e nós passamos a fazer parte desse corpo. E é exatamente isso. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um corpo. Você é um membro de um corpo, e é o corpo de Cristo. Aqui, Paulo estava ratificando para aquela igreja que Ele, Cristo, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Nessa relação com o corpo e Cristo, o cabeça, Cristo é o dono da igreja, irmãos. Ele é o cabeça porque Ele é o dono da igreja. O dono da igreja, o pastor André fala isso várias vezes, o dono dessa igreja é o Senhor Jesus. Então Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e preste atenção, Ele é quem sustenta a igreja, Ele é quem dirige a igreja, Ele é quem protege a sua igreja, é Ele o cabeça, e Ele é o cabeça desse corpo. Por vezes, a gente vive para entender que a gente faz parte de um corpo, a gente vive de uma certa dificuldade às vezes. Por quê? Alguns acreditam que podem viver sozinhos a vida, a jornada cristã. Mas eu quero te dizer nessa noite que isso não é verdade. Nós não podemos viver sozinhos. Na comunhão do corpo de Cristo, a bênção. Quando você está em comunhão com o corpo de Cristo, a bênção. Você lembra da pandemia? O que aconteceu na pandemia? A dificuldade da comunhão. O que você sentiu naquele período? Qual foi a maior dificuldade? É tão bom isso aqui, ó. É tão bom, né? Ontem teve aqui um encontro feminino. Você vai perguntar: o que você está fazendo no encontro feminino? Tem sempre os espiões no encontro feminino, né? Brincadeira, a gente participa do louvor e ajuda também na parte ali dos lanches, então a gente participa, né? Não aqui da hora da palavra e tudo mais, mas a gente participa. E é interessante que aquela comunhão, não vou dizer uma bagunça, né? Mas aquele alvoroço, aquela alegria transbordante, porque é exatamente isso que aconteceu lá atrás, uma alegria transbordante, isso agrada o coração de Deus, e é isso que nos move. A gente vem aqui, recebe a palavra, né, medita, é abençoado, mas a gente precisa um do outro, irmão. Eu escutei uma vez de uma pessoa aqui da igreja que falou assim para mim: eu estava meditando sobre o corpo de Cristo, e se as pessoas entendessem o que é fazer parte do corpo, seria muito mais fácil a gente entender o problema do próximo. Seria muito mais fácil a gente se preocupar com o próximo, porque a gente ia olhar para ele e falar: calma aí, ele faz parte do mesmo corpo que eu. Então, por vezes é difícil. Pense comigo, hoje em dia realizamos muitas coisas sem a ajuda de pessoas. Por exemplo, você faz compras virtuais. Cada dia que passa a gente está evitando mais ir para a rua, ter comunhão com pessoas. E aí eu vou te dizer que se você for na loja, você vai comprar aquele cestinho que está ali no canto do púlpito ali, você vai pagar R$10. Se você comprar ele na internet, sai mais barato, chega na sua casa. Não é? É assim que funciona? Então, está difícil da gente chegar e ir na loja comprar aquilo, porque quando a gente chega lá, a gente vê uma pessoa, a gente fala com pessoas, a gente se comunica com pessoas. E aí? A gente está cada dia mais perdendo isso. Quando você vai pedir uma comida, você ia para um restaurante, sentava no restaurante, não é isso? Vinha o garçom, falava com você, você ficava ali naquele período. Hoje você pede um
um delivery, ele chega rápido, prático, você nem tira o pijama, não é isso? E aí você come aquela comida vendo uma série que também você não precisa mais ir para algum lugar ver. Ou seja, cada dia mais a nossa vida está apontando para que a gente viva isolado. Mas eu quero dizer para você, crente, que você não pode viver isolado. Você faz parte de um corpo. Priorize estar em comunhão. Vai ter uma rede familiar, eu faço parte do grupo, eu quero participar, porque eu quero estar naquela comunhão. Vai ter um encontro de homens, eu quero estar naquela comunhão. Vai ter um encontro de mulheres, eu quero estar naquela comunhão. Vai ter GAT, eu quero estar na comunhão. Esteja na comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre, diz a palavra, no meio da comunhão. E nós, o que somos? Nós somos membros, e membros, guarde isso, membro não funciona fora do corpo. Experimenta aí tirar a sua mão e ver como é que vai ser a situação. Será que ela vai conseguir permanecer saudável se ela sair do seu corpo? Os membros precisam estar no corpo. Precisam estar no corpo. Fazemos parte do corpo e não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo também não é somente os membros da Taquara. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor em toda a terra. Quando você encontra um irmão em outro lugar, ou então você vê lá um irmão em outro país, ele faz parte do mesmo corpo que você. Então, preocupe-se com ele também, porque ele faz parte do mesmo corpo que você. Para que um corpo seja saudável, os membros precisam estar saudáveis. E aí fala da nossa responsabilidade pessoal da nossa vida piedosa. Conforme eu falei na jornada cristã, que por vezes a gente precisa de um amigo para nos ajudar, eu quero dizer para você que você, sendo membro do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça, você precisa estar saudável, porque haverá um dia em que imagina a mão, você é o dedinho aqui indicador, o anular está aqui do lado e está meio fraco, você precisa estar saudável para ajudar o seu irmão, porque quem não está saudável não ajuda ninguém. Se a gente pensar naquela coisa do avião, né? As aeromoças falando lá primeira coisa que ela fala é: pega essa máscara que cair e coloque em você primeiro. Não tente ajudar alguém se antes você não estiver bem. Então você, como membro desse corpo, cuide da sua vida espiritual. Porque pessoas precisam que você esteja bem também, para que você os auxilie, para que você possa dar suporte. Uns precisam cuidar dos outros nesse corpo. A gente não vive uma carreira solo. Não, de jeito nenhum. Assim como o corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe sem Cristo. Não tem como ser igreja sem o Senhor no comando, sem o Senhor de frente. Ele é o dono da igreja. Então, por vezes a gente ouve pessoas falando assim: e se você já ouviu isso, e se você por algum motivo já achou que isso é normal, eu quero te chamar a atenção nessa noite para que você analise que não é. Eu não preciso estar na igreja para ser cristão. Eu não preciso fazer parte de igreja nenhuma. Eu não preciso fazer parte do corpo para ser cristão. Não tem como, irmãos. Tem muitas pessoas por tempos vivem como desigrejados. Queridos, isso não é o que Deus espera de nós. Nós precisamos fazer parte do corpo. Nós precisamos estar unidos. Então, o que isso implica, Eduardo, no meu dia a dia? Implica que não estamos sozinhos, fazemos parte de um corpo. Segundo, precisamos um dos outros. Terceiro, precisamos nos importar com os nossos irmãos. Para que a igreja possa seguir, para que seja uma igreja forte, uma igreja que agrada ao Senhor, nós precisamos nos importar com os nossos irmãos. A gente, eu estou bem, isso que importa. Não. Né? Cada dia que passa a gente vai entendendo que o Senhor deseja que nós possamos auxiliar os nossos irmãos. Então você também é responsável por isso. A afirmação de que Cristo é o cabeça do corpo ressalta 2 pontos. O primeiro deles é que a igreja só tem vida em Cristo. Nós não nos
ajuntamos de ajuntamento sem o propósito de adorar a Deus. Se nós nos juntássemos assim para falar de qualquer outra coisa, não seria igreja. Se a gente se ajunta todo domingo aqui à noite para falar sobre um estudo, ou sobre uma matéria, sobre uma aula, isso não é igreja. Agora, se nós nos juntamos para louvar e engrandecer o Senhor, se nós nos ajuntamos para poder meditar na palavra, se nós nos ajuntamos para orar e glorificar o Senhor Jesus, aí sim somos igreja. Então nós precisamos entender que a igreja só tem vida em Cristo. Hoje pela manhã o pastor falou também no meio da oração, ele disse que o Senhor é a fonte da igreja. O Senhor é a fonte de vida desse corpo que somos nós, a igreja do Senhor. Então, crendo nisso, percebe que não dá para viver fora desse corpo? Não tente viver fora do corpo. Por mais que você, ai meu Deus, eu vou para a igreja, estou chateada, chego lá, achei que o irmão não falou comigo, e sabe aquelas pequenas coisas? Exatamente, elas acontecem. Mas eu quero te dizer, aqui, no meio dessa comunhão, fazendo parte desse corpo, o Senhor vai te abençoar. Não pense diferente disso. Onde você precisa estar? No meio do corpo de Cristo. Mas também a segunda verdade sobre Cristo é o cabeça, é que Ele é a cabeça governante da igreja. Autoridade e poder só Cristo tem na igreja. Por vezes a gente vê, homens, que por vezes parecem até o próprio Cristo, se colocando no lugar de Deus. Meu irmão, Cristo é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somente Ele. A gente tem afinidade por pessoas, a gente tem afinidade, a gente gosta, eu pessoalmente gosto de alguns pastores, ouvir a pregação de alguns pastores, mas que a gente possa lembrar que só quem governa a igreja é o Senhor, mais ninguém. Ele usa os seus, Ele usa os pastores, Ele usa todo aquele que Ele deseja, mas Ele é o principal da igreja. O corpo age, mas a cabeça é quem comanda o corpo, não é assim? Quando uma pessoa por algum motivo sofre um acidente, e aí tem uma parada cerebral, o corpo está todo funcionando por aparelhos, mas se aquela parte da cabeça é afetada, eles dizem, houve uma morte cerebral, o que acontece? Não tem mais como movimentar o corpo. Então, o Senhor, Ele é o governante de todo o corpo. Então Ele como cabeça, Ele planeja para o corpo. A nossa vida tem um propósito definido por Deus, e Ele sabe de todas as coisas. Ele planeja tudo para a sua igreja. Por vezes a gente vê assim as coisas acontecendo e acha que, meu Deus, o que vai ser no dia de amanhã? Saiba que o Senhor tem tudo planejado para a sua igreja. Tudo planejado para a sua igreja. Ele dirige o corpo, Ele guia o corpo de Cristo, Ele inspira, Ele controla, tudo está debaixo do comando dEle. E a nossa parte como corpo diante disso é o que, irmãos? Devemos ser submissos a Ele, Cristo, o cabeça da igreja. A gente precisa ser submisso e precisa ter prazer nessa submissão. A gente, antes do Senhor, nós éramos levados pelo desejo do nosso coração, conforme a minha vontade, eu fazia o que a minha vontade mandava, não era isso? Agora eu quero dizer para você, que você como membro deste corpo, importa a vontade dEle. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A nossa oração deve ser, Senhor, realiza a Tua boa, agradável e perfeita vontade na nossa vida. Por vezes a nossa oração não é ouvida, porque a nossa oração está contrária à vontade de Deus. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo, que a minha vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. Não é fácil, porque a gente deseja coisas, a gente tem um coração ansioso, a gente não espera o tempo de Deus, não é verdade? Isso é um desafio de todo dia, mas que a minha e a sua oração diga, Senhor, me mostra a Tua vontade. Se você conhecer cada vez mais da palavra, o que vai acontecer? Automaticamente a sua oração vai mudar,
a minha oração vai mudar, e a gente vai orar conforme a vontade de Deus. Então, que eu e você possamos buscar isso, ser submissos a Cristo, que é o cabeça da igreja. Existe uma passagem que está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia? 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 ao 27. Eu vou me ater a alguns versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, já está aqui na transmissão, se você desejar. Diz assim a palavra: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo não é formado por um só membro, por muitos. Todos nós formamos o corpo de Cristo. Olha o que ele diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido fosse onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Perceba o cuidado de Deus com cada membro deste corpo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Eu gosto muito dessa parte. Os olhos não podem dizer para a mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus, preste atenção, coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 25, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor de quê, irmãos? Uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você não é um acaso. Você não segue sozinho. Em Cristo, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Aqui ele disse, se um sofre, todos sofrem. Eu lembro de Bispo Luiz Paulo dizendo, e acho que se ele pregar sobre isso, até hoje ele faz a mesma coisa. Ele dizia, o dedinho do pé lá do cantinho, aquele que parece que foi criado só para bater na cama, não tem? Aquele lá do cantinho, o mindinho. Se ele dá uma topada, todo o corpo sente. Mas é o dedo mindinho, aquele meio feinho que você tem, que eu também tenho, né? Dizem que se você machucar aquele dedinho, você perde o equilíbrio e uma série de outras coisas. Ele está lá escondidinho, mas ele é importante para o equilíbrio do corpo. E aí você dá aquela topada na cama, na passagem, ou então você fez uma faxina, mudou um móvel de lugar, parece que parece que é com ele que você vai acertar. Bateu, rapidamente o olho fecha, a lágrima desce, a boca do crente fala, ô glória! Se não fosse a do crente, misericórdia. Mas percebe que aquele membro pequenininho interfere em todo o corpo. Se você quebrou aquele dedo, você vai ficar mancando. Aquilo vai limitar todo o corpo. Então, quando um sofre, todos sofrem. Mas Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Não se esqueça disso. Ele é o cabeça da igreja. Ele é quem governa a igreja. E nós somos membros desse corpo.
Guarde algo assim muito importante sobre membros de corpo. Você sendo membro do corpo, você se preocupa com outros membros do corpo. Se preocupe com o seu irmão que está aí do seu lado. Se preocupe com aquele que faz parte do mesmo ministério que você. Porque nós, quando somos igreja e fazemos parte do mesmo corpo, precisamos cuidar um dos outros. Sempre. Mas ele também, a palavra diz que ele é o princípio. Versículo 18 diz: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. Cristo é o início. Cristo é o início da igreja. A igreja tem origem em Cristo. Nós temos origem em Cristo. Quem supre a igreja é Cristo. Quem supre nós como igreja é o Senhor Jesus. Com seus dons, com seu Espírito, com a sua palavra, tudo que precisamos para ser igreja, Ele supre. Os ensinamentos que precisamos conhecer e conhecer cada vez mais ao Senhor, é Ele quem nos supre. O Espírito Santo que vai nos ajudar a perseverar todos os dias, Ele nos supre. Os irmãos que vão nos aprimorar no amor. Você sabe aquele irmãozinho que te aprimora no amor? Você fala assim: rapaz, Deus botou você na minha vida para aprimorar o amor, hein? Sabe quando você fala assim: eu queria amar mais? Aí vem aquele irmãozinho abençoado que você fala assim: só a graça e a misericórdia. Mas Deus cuida de todas as coisas. Ele supre todas as coisas. Que você possa se lembrar disso. A igreja é o plano do coração de Deus. Deus deseja que a igreja seja uma igreja forte, que seja uma igreja que o adora em espírito e em verdade. Deus espera que nós sejamos uma igreja realmente atuante, uma igreja que proclama, irmãos. Recentemente, ou daqui a quase um ano, Deus tem despertado algo no nosso coração, no sentido de que não é suficiente nós entrarmos por aquelas portas, sentarmos aqui, passarmos 30 anos aqui, ouvirmos da palavra, participarmos de ministérios, estudarmos a palavra, sem que a gente possa ir lá fora e proclamar, sem que a nossa vida não dê frutos para o reino. Isso tem sido algo assim muito, muito forte. Então quero te dizer que Ele supre a igreja dele, Ele dá tudo que nós precisamos, o conhecimento, o espírito, a ousadia, o poder, os dons, para que eu e você possamos ir lá fora e proclamar. Para que você possa abrir a boca lá no hortifruti quando você estiver fazendo uma compra, para que você possa abrir a boca no transporte, para que você possa abrir a boca lá no seu trabalho, para que você possa abrir a boca lá na padaria. Você vai perceber que pessoas vão chegar até você, e aí o Espírito Santo vai falar assim: acendeu a luz aí, oportunidade de falar do poder de Deus para essa pessoa. Pessoas aqui já estão vivendo situações assim, e ficam incomodados, ficam naquela luta. A gente sente uma luta interna de como que eu vou fazer. Olha, a palavra diz em Lucas, eu não lembro agora o capítulo: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios tudo aquilo que é necessário, e não são as nossas palavras. Quando o Espírito Santo nos usa para falar, meu querido, só se coloque disponível. Pastor André diz várias vezes aqui, que o que Deus quer é um coração disponível. Mas eu não tenho talento, eu não tenho capacidade. Você não tem mesmo, eu também não tenho. Mas se o meu coração e o seu coração for disponível, Deus vai agir de forma poderosa. Então não feche, não limite, não dê limites. Pelo contrário, coloca o teu coração à disposição de Deus. Fala assim nas tuas orações: Senhor, não sei fazer muita coisa não, mas eu quero trabalhar. Senhor, não tenho muita capacidade de falar não, tenho até medo. Se possível, nem me bota para falar, mas se for da tua vontade, meu coração está disponível. O pastor falava aqui que Abraão foi chamado a obedecer e ser um homem de fé com nada mais, nada menos que 75 anos.
A maioria aqui não tem 75 anos, e quem tem, já ouviu o chamado também. Então assim, não tem desculpa para a gente colocar a nossa vida na obra. Coloca a tua vida na obra, deixa Deus te usar, meu irmão, porque Ele é quem supre a sua igreja. Mas Ele também é o primogênito entre os mortos, diz aí o versículo 18. É interessante que Ele ressuscitou, irmãos. Ele morreu e ressuscitou. Outras pessoas também morreram e ressuscitaram. Lázaro foi ressurreto, ele foi ressuscitado lá, não foi? Foi. Mas ele morreu depois, não morreu? Exatamente. Ele não apenas, Jesus, né? Ele não apenas ressuscitou como outras pessoas. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. O meu Deus e o seu Deus, esse que é Cristo, Ele morreu na cruz, aplacando a ira de Deus, com um propósito, para que eu e você como igreja, pudéssemos ser uma igreja viva, poderosa, não por nós mesmos, mas por Ele, uma igreja santa, sem ruga, sem mácula, uma igreja pronta para exercer o propósito determinado por Ele, que é proclamar, ide e pregar o evangelho a toda criatura, nos 4 cantos, exatamente, foi para isso que Ele morreu. Mas Ele venceu 2 coisas quando Ele morreu. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao 3º dia, não foi? Procurava lá, Ele já não estava mais lá, naquele sepulcro. Ele venceu a morte. E Ele venceu também o pecado, irmãos. Nós em Cristo, reconciliados com o Pai, o pecado já não tem mais domínio sobre nós. E para que o pecado não domina mais? Por quê? Porque Ele conquistou na cruz tudo que Jesus conquistou. A gente ainda vai cantar esse hino, da outra vez eu falei dele também. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, nossa herança. Ele conquistou, Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos, irmãos, e viveremos eternamente com Ele. Tem gente que às vezes a gente fala assim sobre qual é a tua expectativa. Eu vou fazer essa pergunta para você nessa noite. Qual é a tua expectativa para a vida eterna? Você sonha com isso? Você pensa na vida eterna? Você pensa na volta de Cristo? Você vê os sinais. E aí a gente começa, né? Ih, está acontecendo tal coisa. Está acontecendo tal coisa. Ih, Ele está voltando. Mas no meio desses questionamentos, porque a gente é um pouco místico, né? E começa, não, porque aconteceu isso. Aconteceu um negócio que passou lá no céu. De repente foi até um drone. Mas tu já diz assim, passou na taquara, né? Aí tu escuta lá uma corneta e teve trombeta. A gente gosta dessas coisas, né? Se falar assim, ó, vai lá e fica. Eu lembro que uma vez a gente estava numa casa aqui, em Maricá, e de lá, com muita boa vontade, a gente olhando com um binóculo, a gente via o Cristo Redentor, longe. E aí, não, sério, gente, aí, o que acontece? A gente dizia isso, né? E aí, com um binóculo poderoso que tinha lá, preste atenção, aí tô eu e minha mãe, aí minha mãe falou assim, você viu? Não estava vendo nada, gente. Passou tipo um cometa assim, né? Falei, não vi não. Não, você não viu? E tal, sabe aquela coisa que... E aí ela ficou falando aquele negócio e eu fiquei, mãe... Hoje eu sou pai, né? Mas será que ela viu mesmo? Ela ficou, né? Sabe aquela coisa de mãe? Você viu? E aí o filho fica igual um bobo, né? A gente gosta dessas coisas. Mas eu quero dizer para você, querido, que você deve... O pastor falava que todas as vezes que Abraão se deparava com a dificuldade, se deparava com aquele momento, Deus deu uma ideia, sai da tenda e olha para o céu, que eu e você possamos lembrar de que Ele voltará, que a gente possa ter essa certeza. Abraão tinha que sair da tenda e olhar para o céu, toda vez que ele via as estrelas, ele falava, opa, calma aí que tem promessa, tem visão, tem propósito de Deus para mim, eu não vou esmorecer não, vou seguir. E a gente deve olhar e dia após dia viver na terra com os nossos olhos nos céus.
Viver na terra, olhando para aquelas coisas que são eternas. Por vezes eu falo aqui que a gente possa levar para casa aquilo que a traça e a ferrugem não vão corroer. As coisas desse mundo vão passar, irmãos, mas a palavra diz que a palavra de Deus não vai passar. Isso aqui, o conhecimento de Deus para a sua vida, ninguém pode roubar. Tem irmãos nossos sendo perseguidos em lugares difíceis, onde o evangelho é sufocado, que eles se prendem a versículos. Outro dia vi uma reportagem que dizia que uns balões subiam com as Bíblias pequenininhas. Chegava em tal lugar, o GPS, a tecnologia a favor, né? O GPS está passando em cima de tal lugar, o balão explodia e a Bíblia, aquele pacote enorme de Bíblias. Tinha um casaco assim, imagina meu terno, aí aqui dentro, o forro era os versículos da Bíblia impressos por dentro do forro. Você consegue imaginar o que é isso? Você consegue imaginar que tem pessoas que para ler essa palavra que está na sua mão, correm risco de vida? Viva na terra com os olhos no céu. Viva essa vida que Deus nos deu aqui, com foco na vida eterna. Isso vai mudar completamente a forma de ver. A gente falava sobre cosmovisão cristã, outro dia falando sobre as aulas aí da IBD e tudo mais, e a gente entender que a nossa forma de ver o mundo muda quando nós vemos o mundo através da palavra de Deus. Isso muda tudo, irmãos. Isso deixa o nosso coração menos ansioso, porque a gente crê que Ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não limite aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não limite a última palavra, porque vem dEle. Já está muito em cima, não vai dar, ninguém mais resolve. O que você está fazendo? Você está limitando aquilo que Deus pode fazer. Pelo contrário, eu creio que a última palavra é do meu Deus. Eduardo, não é fácil fazer isso no dia a dia não, hein? Eu sei, por vezes a gente se envolve e a gente meio que parece que dá um branco, a gente esquece, mas eu quero te lembrar que nós temos que viver nessa terra com os olhos naquilo que é dos céus, com a certeza, com a esperança, com a convicção, porque Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. E Ele também diz, e nós estamos caminhando para o final, faltam poucos minutos, Ele diz assim: Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para um objetivo, para ter a primazia em todas as coisas, para ter a preferência em todas as coisas, para ter a prioridade em todas as coisas. Como tem sido o seu relacionamento com o Pai? Ele tem tido prioridade, preferência em todas as coisas na sua vida? Na hora da gente decidir entre uma coisa e outra, a gente tem dado preferência para que a vontade de Deus se realize? A gente tem escolhido agradar a Deus em todo o tempo? Porque assim deve ser. Pela ressurreição, Cristo venceu, os seus inimigos. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, e se Ele venceu, guarde isso, nós podemos vencer também. Então coloque o Senhor em primeiro lugar. Eduardo, mas não precisa ser tão assim não, né? Olha, quando você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver a sua vida mudar. Não vai ser fácil, vai te custar alguma coisa, já vou dizendo logo. Vai te custar uma renúncia, vai te custar abrir mão de algo, mas eu quero te dizer que Ele é abençoador. E talvez você não entenda por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Talvez eu e você passemos por dificuldades, por momentos difíceis que parecem que não tem fim, porque nós não colocamos o Senhor no lugar que Ele deve ter. Ele é o rei da nossa vida, irmãos. Se tem um trono, esse trono tem que ser ocupado por Ele. O seu trabalho parece ser o melhor trabalho do mundo, mas saiba que quem te deu foi o Senhor. A sua inteligência, quem te concedeu foi o Senhor. E o melhor de tudo, Ele pode todas as coisas. Mas se eu não fizer isso no meu trabalho, eu já vi diversas pessoas falarem, não, mas se eu não fizer muito pelo meu trabalho, eu posso perdê-lo.
E eu vi pessoas falarem isso e perderam o trabalho da mesma forma. Alguém me contava, quem me contava alguma coisa que falava assim, que ele começou a trabalhar num certo lugar, chegando lá, o chefe que estava dando aquela instrução para aqueles que estavam chegando, já lembrei, foi o diácono Betinho na terça-feira. Ele falou: entrei para trabalhar numa empresa, cheguei nessa empresa, lá naquela instrução inicial, naquela boas-vindas, o chefe dele começou a falar com ele e falou assim, com ele e com todos, e falou assim: olha, eu quero 100% de você nessa empresa. Aí deu aquele impacto, né? Como assim 100%? O que esse cara está querendo dizer com isso? E aí, em dado momento, ele falou assim: eu quero 100%, eu não quero 90%. Enquanto você estiver aqui, eu quero toda a sua atenção, toda a sua saúde, todo o seu ânimo, tudo. Aí eles ficaram chocados. Aí o chefe falou assim: mas do seu horário, de 8 às 5, depois que você sair daqui, você até esqueça que você trabalha nessa empresa. Porque o chefe falando: eu hoje sou diretor, cheguei aqui como, sei lá, office boy, eu perdi já uma família porque eu dei toda a minha vida para essa empresa. Ou seja, ele estava dizendo para aqueles que estavam chegando: eu quero tudo de vocês, naquele horário determinado, nada além daquilo. Ele estava dizendo: eu pergunto para você, o que tem sido a sua prioridade? Aquele homem estava alertando que se eles colocassem a prioridade no lugar errado, eles iam perder como ele perdeu. E eu digo para você, o que tem sido a sua prioridade? E aí ele termina dizendo que, versículo 19, porque Deus achou por bem que nele, Cristo, residisse toda a plenitude. Residisse toda a plenitude não é algo temporário. Cristo tem toda a plenitude em todo o tempo. E por que nós achamos, por vezes, que tem coisas que Ele não pode fazer? Tem coisa que Ele não pode resolver. Porque nós olhamos com o nosso limite. Nosso limite diz: olha, eu posso ir até tal lugar. Eu quero dizer para você que não há limites para o poder de Deus na sua vida. Não há limites. Ah, mas eu tenho orado, eu tenho buscado por um parente, por um marido, por uma esposa que não conhece. Queridos, não há limites, creia. Aprendemos hoje de manhã: obedeça e creia. Obediência e fé andam juntas. Obedeça e creia. Deus tem grandes coisas para nós. Saber que o nosso Deus, Ele tem um controle, que Ele é o princípio, que Ele é o primogênito, que Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, e saber que o nosso Deus tem toda a plenitude, muda a forma como nós vivemos lá fora. Eu dizia semana passada aqui que aqui dentro tudo é muito bom, né? Todo mundo arrumadinho, cabelinho arrumado, ninguém está suando, porque tem dias lá fora que só a misericórdia, né, irmão? Chega no final do dia, você está como? Você não aguenta nem falar, de tão cansado. Mas saiba que lá fora, Cristo continua sendo o cabeça da igreja. Ele continua sendo o princípio, aquele que supre todas as coisas. Lá no seu trabalho, Ele vai continuar sendo aquele que pode todas as coisas. E nele vai continuar residindo plenamente, sem ser redundante, a plenitude de Deus. Então não se esqueça de quem é o seu Deus. Essa sequência de mensagens falando da excelência da obra de Cristo é para que nós possamos lembrar de quem é o nosso Deus. E que a gente possa, com essa verdade nas mãos, a gente tomar posse disso para enfrentar o dia a dia lá fora. A nossa semana, né, os nossos desafios. Creia e Deus há de fazer grandes coisas. Você pode ficar de pé? Eu quero orar. Eu queria que você fechasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Amado Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Oh Deus, domingo a domingo temos, Senhor, debruçado sobre a Tua palavra, trazendo as claras, Senhor Deus, quem é o Senhor, quem é o nosso Deus.
Ó Deus, te pedindo, Pai, que em nome de Jesus essas verdades imutáveis, porque Tu não muda jamais, que essas verdades imutáveis possam fazer morada, residir no nosso coração. Ó Deus, e que essas verdades possam ser como um alicerce, Senhor, para que nós possamos crescer em Te conhecer a cada dia. Deus, nos traga coragem, ousadia no Teu Espírito Santo. Senhor, nos dá, Senhor amado, condições de vencer dia após dia aquele pecado que insiste em bater a nossa porta. Deus, nos dá ousadia para proclamar com os nossos lábios, que os nossos lábios não sejam lábios que amaldiçoam, mas pelo contrário, que os nossos lábios sejam lábios que abençoam, que proclamam. Deus, que realmente profetizam, Senhor, conforme a Tua palavra. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que cada palavra dessa que temos meditado, Senhor, possa vir à nossa mente, ao nosso coração, quando estivermos lá fora, quando a dúvida vier, quando o medo vier sobre nós, quando a insegurança vier sobre nós, quando talvez a demora por algo acontecer vier sobre nós. Meu Deus, que nós possamos lembrar que Tu és vivo e poderoso, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o cabeça e Tu quem coordena todas as coisas. Deus, Tu és o provedor, Tu és o salvador. Deus, Tu és aquele que a palavra diz que Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Que nós possamos tornar isso uma verdade em nossas vidas. Nos ajuda a sermos convictos, Deus, de quem é o Senhor e da Tua obra, daquilo que Tu podes realizar, e que isso nos traga fé, propósito e esperança para a nossa caminhada. Te louvamos, Deus. Eu te peço em nome de Jesus que Tu nos leve agora em paz e segurança, que tenhamos uma semana cheia da Tua presença, que possamos plantar na nossa semana e possamos celebrar no próximo domingo, quando estivermos aqui, tudo aquilo que Tu fez conosco durante essa semana. Que a Tua fidelidade, o Teu amor, Deus, possa ser conosco em cada dia. Leva-nos agora em paz e segurança aos nossos lares, que possamos chegar em casa e encontrar a nossa casa em paz e tranquilidade, e que essa semana seja uma semana cheia da Tua presença. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Os diáconos estarão aqui à frente, caso